Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, nessa manhã de sábado, Paz Cris, que já está aqui conosco, Grace, glória a Deus, também está aqui o Anselmo, glória a Deus, muito bom, meus filhos. Deixa eu correr aqui para abrir aqui a palavra. Mari, irmã Toninha, glória a Deus. Que bom, irmãos, estarmos juntos aqui. 73 dias juntos em torno da palavra. Amém, meus irmãos? Eu costumo dizer algo, irmãos, assim, quero compartilhar com vocês. Devocional não é trabalho, é descanso, aleluia. Devocional é descanso, irmãos. Então, quando a gente se posiciona em levantar cedo, não é para um trabalho, é para descansar no Senhor, né? É para ter tempo com o Senhor. Então, devocional não é trabalho, é descanso no Senhor. Muito bom estarmos juntos, irmãos. Quero lembrá-los, né, que todos os dias, às 6 horas, nós estaremos aqui. Todos os dias, irmãos. Debruçando sobre a palavra, juntos, né? Lendo, observando a palavra e meditando, né? Que é a coisa mais importante, né? E vamos ter aí a palavra, né? Escrita, né? E comentada por nós mesmos, porque o Senhor tem nos dado essa graça de comentar todos os dias, né? Então, escrever os nossos próprios comentários. Que bom, Rose, que bênção ter você, Nani, que bênção. Meus irmãos, a nossa leitura de hoje, então, para quem está aqui pela primeira vez, nós temos lido a palavra do Senhor, começamos lá no livro de Gênesis, né? Então, 73 dias juntos, então agora nós estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 8 ao 10, né? Então, a nossa leitura, né, irmã Sueli, Deuteronômio 8 a 10, né? E assim temos lido a palavra todos os dias, tá bom? Então, ontem, irmãos, nós terminamos o nosso tempo, né, o nosso devocional, falando sobre obediência, né, aos mandamentos do Senhor e a orientação do Senhor para não trazer nada do que eles encontrariam na terra a qual eles iriam acessar, né, que era a terra prometida do Senhor, né, para dentro da sua casa, né? Então era isso que Deus estava tratando, Pati, com aquele povo, né? Lembrando, irmãos, que o livro de Deuteronômio é um diálogo de Moisés com a nova geração, né? Aquela geração que herdaria agora a terra prometida. Então ele estava repassando tudo o que estava acontecendo e orientando esse povo, e ele continua, irmãos, nos capítulos que leremos, deixando claro o princípio da obediência, que precisa nortear a nossa vida, né? A obediência. Então, aquilo que Deus tem colocado como palavra do dia é aquilo que Deus quer tratar conosco naquele momento. Então, ele vai continuar falando desse princípio. Mas, além deles, né, eu sempre quero destacar algo que o Senhor fala conosco, Fábio, pela palavra. E aí abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Diz assim, ó: lembre-se de como o Senhor, seu Deus, guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Talvez a pergunta, irmãos, lendo isso aqui Deus nos prova? Talvez a pergunta, né? Será que Deus, ele coloca o seu povo à prova? E aí a resposta, irmãos, clara e objetiva é sim, irmãos. Sim, Deus nos coloca à prova, né? Existem situações que Deus nos instrui. E, irmãos, para ver se realmente somos fiéis, aquilo que Ele já disse, aquilo que Ele já nos orientou, Deus nos prova. Deus, ele não coloca tentação, irmãos. Tentação não. Tentação é da nossa carne. Tentação, né, é aquilo que às vezes nasce de dentro de nós, sabe? Agora, algo que vem externo, às vezes acontece, né? Às vezes Deus, ele nos prova. Às vezes Deus vai nos colocar em situações para ver se obedecemos a sua palavra. E era isso que Deus estava fazendo com o povo. Deus estava provando o povo, né?
a situação, irmãos, às vezes é difícil, às vezes passamos por momentos difíceis, mas a palavra em Tiago, Nádia, ela vai confirmar isso no nosso coração, e preste atenção. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Aonde está a importância, irmãos, aqui? É que quando estamos sendo provados, nós precisamos perseverar. Porque quando você desiste, quando você fala assim, olha, eu já não aguento mais isso aqui, eu vou jogar, né? Eu vou chutar o pau da barraca, né? Significa que você não quer perseverar. Significa que você não quer continuar. Ou seja, se você não está vendo e deixou de crer, não existe fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? Então, vamos olhar para esses homens e trazer como referência para a nossa vida. Esses homens passaram fome e sede, irmãos. Você acha que Deus, Senhor, Criador, ele precisava mandar maná? Não, irmãos. O que Deus estava fazendo era provando esses homens. Falando assim, olha, eu tirei vocês, mas vocês são a minha propriedade. São os meus filhos. Agora, eu não vou dar tudo. É como um pai. Um pai, quando tem... O pai, às vezes, tem condição de dar tudo que o filho quer. Mas nós não entregamos tudo o que ele quer. Nós entregamos aquilo que é necessário. Aquilo que é importante. O pai é a mesma coisa. Então Deus vai lá, permite que aqueles irmãos que saíram, né, passem por necessidades. Por quê, irmãos? Para eles olharem para a palavra e obedecerem a palavra. Olha só o que o Deuteronômio capítulo 8, verso 3 diz. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele sustentou com maná. Aqui é algo importante. O Deus que permite que você passe também é o Deus que te sustenta. Um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhe ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Irmãos, aqui é algo importante, o que Deus está ensinando. Olha só, vocês não vivem apenas do que vocês desejam, mas da promessa que eu fiz a vocês. Então talvez eu prometi a vocês que vocês herdariam uma terra, mas vocês, nesse processo, vocês vão passar por dificuldades. Jesus, irmãos, quando foi tentado pelo inimigo, na mesma situação, ele sendo homem, uma tentação externa, né? Ali no caso era o inimigo tentando ele, né? Mas Jesus, ele disse o quê? Ele respondeu a mesma coisa, ele usou a palavra. Irmãos, isso precisa estar no nosso coração. Diante das tentações ou das provações. Das provações, irmãos, é aguardar e se manter enferma, Sônia. Bom dia. Das tentações, irmãos, é dizer não para a sua carne. Né? Por quê? Porque nem só de pão vive o homem, nem só de realizar o desejo da sua carne, da sua vontade vive o homem, mas de cumprir a palavra do Senhor. Deu para entender, irmãos? Nós vivemos para isso, né? Para olhar para a palavra do Senhor e vivê-la, né? Cumprir em nós. Então, se Deus tem uma promessa para nós, por exemplo, eu sei que Ele tem de uma vida eterna, irmãos. Alguém vai dizer assim para você, mas eu escuto isso há muito tempo. E aí por isso você não permanece. Significa que a sua fé não alcançou, então, ou seja, você não está plenamente maduro, como o Tiago diz, para ter fé de aguardar até que o Senhor venha. Você está entendendo? Então nós precisamos aguardar, irmãos. Eu não sei, irmãos, qual é a sua sede ou qual é a sua fome. Mas o que Deus está querendo é te aproximar dele. Qual é a sua sede hoje? O que hoje talvez faça você ficar inquieto ou inquieta? O que Deus está dizendo? Vem, meu filho, se aproxime de mim. Se aproxime de mim porque eu quero revelar o meu desejo. Então as nossas inclinações, as nossas
dificuldades da nossa carne, nós devemos que rejeitar. Agora, as lutas que passamos, as dificuldades que passamos, muitas vezes é Deus chamando para oração, para intimidade. Amém, irmãos? Olha a certeza que precisamos ter, irmãos. Deuteronômio, capítulo de número 5. Pense nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Aleluia, irmãos. Nós gostamos de receber o bem, irmãos, mas não queremos receber a disciplina. Mas o que te formou o que você é foi as disciplinas que você passou. Vamos olhar as disciplinas em casa, quando criança, as disciplinas no colégio, na escola, na faculdade, no curso técnico. As disciplinas, irmãos, são coisas que nos instruem a crescer. E Deus, ele coloca as disciplinas para que possamos, irmãos, crescer na graça dele, na sabedoria de quem ele é. Deus está nos provando, mas o propósito é levar você para um lugar maravilhoso se formos obedientes, irmãos. Era isso que Deus estava ensinando ao povo e é isso que ele está ensinando para nós hoje. Isso precisa encher o nosso coração. Deus tem preparado algo maravilhoso, irmãos, algo eterno. E, irmãos, a luta temporária que nós passamos aqui não é comparado com a glória que nós iremos experimentar. Amém, meus irmãos? Outro ponto aqui, irmãos, que será abordado aqui é quando tudo estiver bem, qual é a nossa posição? Preste atenção. Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueça do Senhor seu Deus e desobedeça aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhe dou. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com a riqueza, com a fartura. E que bom, irmãos, nós trabalhamos tanto para isso, não é isso, não é verdade? Às vezes, irmãos, nós organizamos a nossa vida para quê? Para ter tranquilidade e sossego. Mas o que Deus está dizendo? Para você não ter, não. Ele está dizendo assim, tomem cuidado. O cuidado significa alerta, irmãos. Cuidado, irmãos, quando vocês tiverem riquezas, fartura. Por quê? Porque às vezes nós conquistamos, irmãos, né? E ao olhar para isso, o nosso coração precisa ser grato. Ao invés da gratidão, o que a riqueza, às vezes a fartura, às vezes o momento traz, irmãos, é a gente se distanciar de Deus por causa das coisas. Então pensa que você tinha uma única casa. Ou então, vamos trazer um exemplo melhor. Você morava de aluguel e estava ali orando, pedindo para Deus abençoar. E trabalhando, e orando, e orando. E aí Deus prospera. Agora você não tem mais uma casa só. Agora você tem uma casa em cada lugar. Você tem uma casa na praia, uma casa no sítio. Agora você está próspero. E aí, irmãos, será que você ainda assim vai ter tempo com Deus para agradecer por aquilo? Para falar com Ele, para orar? Ou você só tinha tempo com Deus quando você tinha uma necessidade? Então o que Deus está dizendo? No momento de fartura, irmãos, continue sendo grato. Continue, irmãos, tendo seu tempo com Deus. Não abra mão do seu devocional, irmãos, porque agora você pode ter um tempo na praia, não, mas lá na praia olhe para isso tudo e fala, Deus, obrigado pela casa que o Senhor me deu. Você está entendendo o que Deus está dizendo, irmãos? Quando Deus colocar você na terra prometida, foi isso que ele estava dizendo para aqueles homens, não se esqueça de mim, não se esqueça que fui eu que abençoei. E aqui, irmãos, é importante lembrarmos como conquistamos as coisas. Quem nos abençoou para conquistarmos? Vamos ler, irmãos, o que a palavra diz? Olha só, Deuteronômio 8:17. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar. Conquistei todas essas riquezas com a minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele quem lhe dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Você está entendendo, irmãos? Da onde vem a bênção, irmãos, que temos? Vem do Senhor, irmãos. É o Senhor que nos abençoa, Márcia. Não vem das nossas próprias mãos, irmãos, do nosso conhecimento, não. Nós somos limitados, irmãos. Nós somos pecadores e muitas vezes, irmãos, estudamos, trabalhamos, sabe? Empenhamos a nossa vida e é como se entrasse num saco vazio. Por quê? Porque quando não temos o Senhor, irmãos, não temos nada. É Ele quem te deu força para estudar, Ele quem te deu sabedoria, foi Ele quem direcionou, é Ele quem nos ajuda.
Pati, somos bem-sucedidos nas nossas carreiras, irmãos. Na faculdade, pois foi o Senhor que nos deu força para chegar até ali. E lembre-se, irmãos, de uma coisa importante. É que a desobediência, irmãos, ela está associada à destruição do homem. O homem, como decide viver uma vida longe de Deus, irmãos, ele pode até, aos olhos dos homens, ser próspero, mas a desobediência leva à destruição. Com base em quê? Na palavra. Deuteronômios capítulo 8, verso 19, olha o que diz. Uma coisa, porém, eu lhes garanto, se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Está entendendo, irmãos? A idolatria, irmãos, e a idolatria, ela não é apenas uma imagem. A idolatria, ela pode ser, irmãos, a nossa conta bancária. A idolatria, ela pode ser, irmãos, a um status. E quando nós estamos idolatrando, irmãos, naturalmente nós não estamos reconhecendo ao Senhor. E ao não reconhecer o Senhor, né, você cai na desobediência. E o fim disso, os fins das coisas, talvez não um momento, mas o fim é a destruição. É isso que nos espera. E nós precisamos olhar para isso com atenção. Já o capítulo 9, irmãos, ele vai estar mostrando, irmãos, que a fama deste mundo não vale nada. Não importa a fama, não importa, irmãos, o que você adquiriu, mas o importante é ver o que Deus tem para nossas vidas e o que Ele tem a fazer através de nós. Vamos ler? Deuteronômios 9, capítulo 2. Olha isso, ele está falando agora dos habitantes da terra onde eles vão herdar. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes de famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado? Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Estejam certos, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de vocês como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de vocês, para que vocês os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Irmãos, às vezes, irmãos, nós olhamos para algo e achamos que é impossível. Não existe nada impossível para o Senhor, irmãos. Qual é o problema? Às vezes, irmãos, para quem olhava, ele está dando aqui, ó, olha, vocês não conhecem os Enaquins, era um ditado até, provavelmente eram gigantes, homens grandes, fortes, mas o que Deus está dizendo assim, não interessa o que a história diz, não interessa o que os homens dizem, o que interessa é que se eu decidir te abençoar, eu vou abençoar, irmãos. Não interessa, irmãos, não, mas você não fez faculdade, mas quem disse que você precisa de faculdade para Deus te abençoar? Não, mas você com a idade que você tem, não tem jeito. Quem disse, irmãos? Deus, ele é soberano, é poderoso para fazer, irmãos. Deus é poderoso, não importa, irmãos, a fama, o que o mundo diz, o que interessa é o que o Senhor disse. E é isso que sustenta a nossa vida. Quando olhamos essas histórias, perguntamos, por que Deus tirou esse povo de lá? Talvez você já perguntou, irmãos, isso no seu coração. Pastor Edilson, por que, irmãos, Deus, ele tirar um povo que estava na sua terra para colocar o povo de Israel? Você já fez essa pergunta? Será que Deus não está sendo injusto em tirar o povo lá e dar a terra para o povo de Israel? Vamos ser honestos, irmãos. Né? Talvez a gente lá no nosso coração, a gente nunca leu a palavra, nunca chegou nesse texto, e a gente pergunta, Deus, ele responde, Deus não é injusto, Deus responde por que estava tirando o povo da sua terra para colocar o povo de Israel. Vamos ler? Deuteronômios capítulo 9, verso 4, preste atenção. Ó. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por vocês, não diga em seu coração, o Senhor me deu essa terra porque sou justo. Não. É por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa de diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, coloque algo no coração. Deus é justo. Deus não está tirando o povo
só por causa da sua soberania. Não, que ele poderia por ser Deus e tudo ser dele. Ele mesmo vai dizer, se você ler, eu não destaquei aqui para lermos, mas que Deus vai falar, a terra e tudo que nela há, fui eu que criei e eu sou o Senhor de tudo isso. Mas Deus, ele não é injusto, irmãos. O motivo inicial é que as nações eram más. Eram nações, irmãos, que eram perversas. A Bíblia fala que matava crianças, eram pessoas perversas, eram pessoas que abusavam de mulheres, eram nações perversas e Deus traz juízo sobre eles. E também Deus está cumprindo a promessa que havia feito aos patriarcas. Então, irmãos, Deus é um Deus justo. E nós, irmãos? Nós somos dignos de alguma coisa? Não, irmãos. Nós não somos merecedores. Isso aqui aponta para a graça. O texto que acabamos de ler, ele fala assim, olha, não ache que vocês estão recebendo porque vocês são bons. E é a mesma coisa, irmãos. Nós não somos salvos porque somos bons. Nós não vamos herdar a terra prometida porque somos bons. Não! É o presente de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a graça é isso. É um presente que Deus nos deu. Amém, irmãos? Por quê? Por causa da nossa fé nele. O caminho para a graça é a fé. Então, ao crer em Jesus e aceitá-lo como Senhor na sua vida, você recebe. É a mesma coisa aqui, irmãos. Eles receberam por crer em Deus e isso é maravilhoso. Moisés faz questão de trazer à memória a falha do povo. Ele vai falar, olha, vocês erraram, vocês criaram um bezerro de ouro, vocês fizeram tanta coisa errada, vocês são um povo teimoso, vocês são um povo obstinado, mas eu, Deus, decidi abençoar vocês, sem merecimento, porque eu olhei para o que Abraão fez e honrei a minha palavra com Abraão. Moisés faz questão de trazer a memória do povo, irmãos. As nossas falhas, irmãos, preste atenção nisso. Deus esquece. Deus pega aquilo que você errou e fala assim, olha, você pecou e se arrependeu, eu me esqueço disso. Mas, irmãos, Deus também deixa cicatrizes para que você não se esqueça da onde você errou e não volte a pecar. Vamos ler Deuteronômio capítulo 9, verso 7? Olha isso, ó. Lembre-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. É isso que Deus está ensinando. Olha, não entristeça o Senhor. Pare de errar. Olhe para os erros e fala assim, eu não vou errar mais. Outro conceito importante que também mostra aqui, irmãos, é da intercessão. Moisés intercedendo. Olha só, Deuteronômio 9, 25. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse, ó soberano Senhor, não os destruas. Eles são teu povo, a tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito com o teu grande poder e a tua forte mão. Moisés orou várias vezes pelo povo, irmãos, intercedendo. E aí o que Deus me ensina? Interceda pela sua família, irmãos. Interceda pelo seu genro, interceda pela sua nora, quantas vezes for necessário. Interceda pelos seus filhos, pela sua mãe, pelo seu pai. Ore, irmãos. Ore por isso. Amém, meus irmãos? No 10, no dia da ira de Moisés, irmãos, ele jogou as pedras da lei. Jogou porque estava irado. A hora que viu o povo pecando, criando bezerro de ouro, ele jogou no chão. Mas Deus foi misericordioso. Mas fez agora, irmãos, Deus não pegou as pedras e deu de mão beijada. Ele falou, agora você vai cortar as pedras. Existe um caminho para quem errou, irmãos. Sabe qual é o caminho? A obediência. Voltar e falar assim, eu errei e vou pagar o preço de voltar. E o preço de voltar, irmãos, às vezes é o preço da vergonha. Às vezes de falar assim, puxa, mas irmãos, ali reside a bênção. A conversão, irmãos, no âmbito religioso é a mesma do trânsito. Você está indo na mão errada, você percebe que você errou, você volta, mas você vai ter o caminho de volta. Porque o caminho é único, só existe um caminho. Então, quanto mais distante você foi do Senhor, entenda, irmãos, que o caminho de volta, ele vai passar por onde você se distanciou. Vamos lembrar de Jonas? Jonas falou, não quero seguir.
foi embora para o caminho mais distante da onde Deus estava falando. No fim, ele vai dentro do estômago do peixe e ele para no ponto inicial, irmãos. Teve que voltar, mas agora ele volta, irmãos, sendo jogado do navio. Por quê, irmãos? Porque o caminho da obediência, irmãos, nos coloca em Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a conversão. Se hoje você está afastado, se hoje você está longe, Fabi, Deus está chamando você de volta. De volta. Volta para o Senhor. Sabe? É dia de voltar, irmãos. Arrependimento significa assim: eu não quero mais viver como eu estou vivendo, escravo. Sabe? Às vezes do pecado, da bebida, do sexo errado. Não, eu quero viver escravo do Senhor. Então, para isso eu volto e entrego minha vida a Ele. E pego o jugo dele, que é leve. E aí, irmãos, a palavra vai falar que Moisés ele precisa cortar as pedras. As pedras que ele quebrou, Deus tinha dado pronto, ele quebra. Agora o caminho de volta, ele precisa construir as pedras. Mas sabe a coisa mais importante, irmãos? Ele trabalhou para construir as pedras, mas quem escreve é o Senhor. Vamos ler Deuteronômio capítulo 10, verso 4. Mais uma vez, o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor tinha proclamado do meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Deus não muda, irmãos. A sua palavra permanece. Você pode, irmãos, ir o mais distante possível, mas quando você volta, a promessa de Deus continua a mesma. Ele foi lá e escreveu a mesma coisa. Por quê? Porque Deus não muda. E a regra de ouro está aqui, irmãos. O que Deus espera de nós? Um Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. O que Deus espera? Se você quer ouvir, está aqui, nesse texto. Olha só, Deuteronômio 10, 12. Agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de vocês? Somente que você tema o Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, e que ama e sirva ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Isso que Deus espera de nós, irmãos. Que nós amemos Ele e nos coloquemos à disposição para servir de todo o coração, de toda a nossa alma. Deus nos escolheu, meus irmãos, e a palavra vai dizer que nós somos predestinados a isso. Deus nos escolheu. Deuteronômio 10, 15. Ó. No entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu vocês, descendentes dele, dentre as nações, como hoje se vê. Deus nos escolheu, irmãos, e isso é maravilhoso. E eu termino, irmãos. Entenda quem é o nosso Deus. Ele é o Senhor e precisamos honrá-lo. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Aleluia. Numa época, irmãos, que a gente desconfia de tudo, que a gente não confia nas entidades públicas, nós não confiamos em nada. Você tem alguém que você pode confiar. E o nome dele é Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, eu quero orar. Orar, Pai, pela palavra que tem nos ensinado a ser obedientes à sua voz. A colocar no Senhor a nossa vida, Pai. Depositar no Senhor a nossa esperança. Pai, nós erramos, pecamos. E, Pai, a terra que vamos herdar é por causa de Cristo e não por causa das nossas boas obras. Por mais, Senhor, que sejamos homens honestos, honrados, mas nós não podemos garantir que os nossos pensamentos são maus, Senhor. Nós não conseguimos garantir, Senhor, que às vezes se iramos, Senhor, odiamos as pessoas. Às vezes, Senhor, nos magoamos. Às vezes, Senhor, cobiçamos. Quantas vezes, Senhor, o pecado atinge o nosso coração. Mas o caminho, Senhor, para uma vida, Senhor, longe da cobiça, Senhor. Longe, Senhor, do adultério dos olhos. Longe, Senhor, do adultério da mente, Senhor. É, Pai, voltando-se para o Senhor e confiando em Ti, Jesus. Então nos ensina, Pai, a voltar, a obedecer, a olhar, Senhor, as falhas do passado e hoje, Senhor, nos curvarmos diante da boa mão do Senhor. Eu agradeço, Senhor, por estarmos juntos como igreja. Eu agradeço, Senhor, em poder Te servir, Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, Senhor, fiéis ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos juntos do Senhor. Eu agradeço, Senhor, e Te louvo. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?
Eu quero só encerrar aqui já deixando esse convite, também entrou aqui a Chácara de Copacabana, dizer a você que amanhã às 6 horas, irmãos, domingo é dia do quê? É dia de devocional, irmãos. Domingo é dia, irmãos, que iremos nos debruçar, Deuteronômio capítulo 11, para meditar na palavra. Então, venha estar conosco, tá bom? Às 6 horas nesse mesmo perfil. Esse vídeo também está no YouTube, irmãos, está aqui no Instagram, está no TikTok. Compartilhe. Irmãos, tem sido bênção. Ontem eu tive com alguns irmãos que estão aqui e como é bom ouvir o testemunho de irmãos que estão lendo a palavra, estão entendendo. Eu quero te incentivar, né? Quando chegar aqui na live, você já leu. Normalmente são 3 versículos ou 2 depois desse. Nós terminamos o 10 agora, vai ser o 11 e o 12, ou né, o 11, 12 e 13. Eu acredito que vai até o 13, eu não olhei ainda a programação, porque eu tenho feito junto com vocês todo dia, né? Então, irmãos, vamos fazer isso juntos. Compre uma Bíblia, leia, ou então pegue no seu celular, leia, faça suas anotações. E aqui, irmãos, vamos compartilhar. E quando estivermos juntos, vamos falar da palavra, porque isso enriquece. Amém? E amanhã às 10 horas, irmãos, é o nosso culto aqui na Avenida do Tabuão, 3659. Você é meu convidado para estar conosco aqui, irmãos. São Bernardo do Campo, São Paulo, adorando ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham um final de semana abençoado. Eu estou aqui, irmãos, olhando e olha só essa luz. É o dia, irmãos. Maravilhoso que Deus nos deu. Desfrute, Rose. Desfrute, pastor Edilson, Grace, Nalda, né? Mantoninha, desse tempo que Deus nos dá. Que Deus abençoe, irmãos. Não se esqueça, nós estaremos sempre juntos em torno da palavra. Que Deus abençoe.